A gente tem acompanhado vários levantamentos aí de mercado, tem uma variação desde 530 milhões de toneladas até 630, né? Uma amplitude Uhum. bastante grande, né? E vocês estão trabalhando com um cenário intermediário ali, por volta de 4 a 5% de quebra. E isso daí dá para perceber, então, que por mais que a gente tenha um impacto de clima, a gente não vai ter uma mesma magnitude de quebra na produção, né? Exato, acho que esse é um grande ponto para a gente discutir, na verdade, tem sido uma das teses que a gente tem colocado aí para o mercado, né? O fato de a gente estar trabalhando hoje com um cenário de quebra intermediária advém também do fato de o canavial estar mais novo, né? Então, nos últimos anos, a gente vê uma queda bastante significativa na idade do canavial, né? Então, esse é um ponto. A gente estima aí uma idade do canavial em torno de 3,3 cortes, que é uma queda em relação ao ano passado, de 3,5, né? E a grande discussão é justamente como que fica o açúcar, né? Qual que é a produção de açúcar que a gente espera, né? Ou que pode se resultar, né, para ser mais exato, dessa quebra. Então, eu montei aqui uma matriz em que a gente varia o volume de cana, né, e varia o mix, né, ou seja, o quanto dessa cana vai para o açúcar e para o etanol. Mantive o ATR constante aqui, apesar da possibilidade de até o ATR não cair tanto em relação ao ano passado quanto se estimava inicialmente, mas o ponto é que com menos cana, possivelmente a safra deve se estender mais, né? Ou seja, as usinas elas devem optar por uma moagem mais lenta, moer menos cana por dia, justamente para conseguir maximizar a produção de açúcar. Então, pensando no cenário intermediário, né, que eu comentei aqui, dos 568 milhões de toneladas, a produção variaria entre 35 e 35,8 milhões de toneladas, contra o nosso cenário base, né, que é o cenário da projeção de março, de 36,1. Ou seja, a gente está falando de uma quebra entre 1 milhão e 300 mil toneladas. Por que é essa variação? Porque justamente num cenário em que a menor quantidade de cana deve fazer com que as usinas moam com mais tempo, né, mais devagar, deve aumentar o mix de açúcar, ou seja, deve aumentar o quanto dessa cana vai para a produção de açúcar. Então, num cenário em que a gente tem um ponto percentual mais de mix em relação ao nosso cenário base, a gente está falando aqui de uma quebra de 300 mil toneladas. Se houver, além disso, um aumento de 1 quilo de ATR, em relação também ao nosso cenário base de 139,7, a gente está falando de mais 250 mil toneladas de açúcar, ou seja, praticamente se equipara o volume de açúcar com relação àquele que a gente estimava inicialmente, né? Ainda que haja uma quebra da produção, da moagem de cana e do TCH. E Bruno, aí dentro dessa